Na reunião de Câmara de 6 de outubro de 2022, há mais de 2 anos, portanto, o Sr. Presidente informou que existiam 4 candidaturas muito robustas e interessantes para o Conselho de Abrantes, no âmbito do Fundo de Transição Justa, uma PME e 3 não PMEs, na área da energia, metalomecânica, produção e transformação de carnes, num investimento elegível de aproximadamente 50 milhões, assim como, e passo a citar, um investimento elegível de 334 milhões de euros e candidaturas de grande relevância em termos de investimento para a região do Médio Tejo. À margem dessa reunião de Câmara, o Sr. Presidente reiterou à imprensa local a enorme expectativa de vermos concretizados estes investimentos no nosso Conselho, com a criação de muitas dezenas de postos de trabalho e uma valorização imensa para a nossa economia local e regional, havendo ainda um conjunto adicional de empresas nas áreas da ciência e tecnologia que manifestaram a vontade de investir em Abrantes. Estes balanços e previsões foram sendo repetidos desde então, sem que se vissem resultados concretos e tangíveis, sendo os nossos pedidos de esclarecimento sucessivamente ignorados, deturpados ou respondidos ambiguamente. Até que no passado dia 22, há uma semana portanto, o Dr. Jorge Brandão, vogal executivo da CCDR Centro, afirmou nas primeiras jornadas de emprego, qualificação e empreendedorismo da NERSAN em Santarém, que onde o Sr. Presidente também esteve presente, que a procura à vida para os avisos abertos não foi tanta quanto a CCDR Centro gostaria, a dotação colocada a concurso não será toda utilizada e o Médio Tejo precisa de uma dinâmica para atrair capacidade empreendedora, novos investidores e pessoas que venham trabalhar para estes territórios. É muito importante que o ecossistema de entidades públicas e privadas que estão neste território tenham uma estratégia e um plano para atingir estes objetivos. Aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente é se concorda connosco que estas afirmações, correspondendo à realidade, são graves e preocupantes e se nos pode esclarecer por que razão, como afirma a CCDR Centro, o Médio Tejo, tal como Abrantes, não tem uma estratégia nem um plano para atingir os objetivos desejados e se nos pode explicar porque é que os autarcas, nós e os abrantinos em geral, temos de conhecer a realidade e saber a verdade através de entidades externas e não diretamente da boca de quem nos governa. Recordo a todos os cidadãos que o dinheiro disponibilizado pelo Fundo para uma transição justa destina-se a compensar o território pela perda de atividade económica e emprego, designadamente com o encerramento da central a carvão do Pego, apoiando novos investimentos empresariais. Ora, na sua intervenção nas jornadas da NERSAN, o Dr. Jorge Brandão nada revelou sobre o esperado apoio do Fundo para uma transição justa, na ordem dos 8 milhões de euros, para a construção do novo edifício pedagógico da ESTA e IPT em Abrantes, para dar só um exemplo. Pode o Sr. Presidente informar-nos sobre este dossiê e revelar-nos qual a probabilidade desse apoio vir a ser concedido? E ainda em matéria de investimentos, continuamos à espera dos esclarecimentos do Sr. Presidente sobre o designado projeto renovável do PEGO, o qual previa um investimento por parte da Endesa de 600 milhões de euros até 2025, recentemente atualizado para 700 milhões de euros até 2026, e as perguntas que já lhe fizemos e voltamos agora a fazer são: desses 700 milhões de euros, quantos milhões serão efetivamente investidos em Abrantes e em quê concretamente? Quantos postos de trabalho fixos e permanentes serão efetivamente criados em Abrantes? E quanto será efetivamente investido na freguesia do Pego e nas freguesias vizinhas, compensando-as pelas perdas diretas e indiretas resultantes do encerramento da central a carvão? Relativamente à questão do Fundo de Transição Justa e do encerramento da central a carvão, eu já falei isto muitas vezes e também, simultaneamente, aproveito para fazer considerações àquilo que referiu sobre as jornadas onde eu sei que o senhor não esteve presente, mas sei que houve alguém do vosso movimento que esteve presente e que percebi a sua presença e foi bom perceber a presença das diferentes pessoas e também da vossa presença. Eu era presidente de Câmara há poucos dias, quando o Sr. Ministro do Ambiente, na altura, me anunciou o encerramento da central de carvão. Foi um assunto, como deve calcular, foi e continua a ser muito delicado, e eu tenho vindo nos diferentes fóruns dezenas, eu diria até mais, centenas de fóruns onde tenho estado presente ao longo destes 4 anos,
a falar sobre esta matéria e à procura da estratégia para objetivos e para fins que nós entendemos que são importantes para o nosso território e particularmente também para Abrantes. Nós estamos aqui a primeira coisa é que fizemos foi ajudar a criar as condições para que todos os trabalhadores tivessem sido apoiados. E isso aconteceu e vai acontecer até dezembro de 2024, pelo menos. Durante 3 anos, todos estes trabalhadores ficaram a receber os mesmos ordenados que recebiam como se estivessem a trabalhar, como se a central estivesse a trabalhar, e a ter formação para ir enriquecendo, digamos, as suas competências. Depois, por outro lado, perceber que precisávamos rapidamente e de forma enérgica lançar uma grande oportunidade para um grande investimento. Foi isso que foi feito. O Governo lançou um aviso, um concurso e ganhou um projeto da Endesa de um investimento de 600 milhões de euros em Abrantes. O maior investimento de sempre no nosso território. E que tem um caderno de encargos, nomeadamente digamos, aglutinar 75, 70 pessoas deste central e um conjunto de outras obrigações que tem para com o município e para com o território. Depois disto, ou em simultâneo, com o encerramento da central de carvão, não em Abrantes, não em Portugal, mas na Europa, porque isto foi um desígnio europeu, foram lançados estes programas europeus do Fundo de Transição Justa, que pretende, mitigar o impacto do encerramento das centrais, ou porque, por exemplo, em Matosinhos não houve nenhum encerramento da central, mas houve um encerramento de uma refinaria, onde se deu lugar à necessidade da transição energética. E foi criado um Fundo de Transição Justa em Portugal, para Sines, para Abrantes, para o Médio Tejo e para Matosinhos. Porque estamos a falar de coisas diferentes. Para Matosinhos é mesmo para Matosinhos, para Abrantes é para o Médio Tejo, para a região, e para Sines. E aquilo que nós temos vindo a acompanhar este processo foi, numa primeira fase, todo o Fundo de Transição Justa estava exclusivamente afeto a projetos de pequenas e médias empresas e eventualmente de grandes empresas. E foram abertos avisos, e esses avisos para as pequenas e médias empresas está, diria, encerrado. Há um projeto em Abrantes que está a ser financiado e as coisas estão a andar. Há outros projetos que o Dr. Jorge Brandão terá que explicar, e a CCDR, que é a gestora deste fundo, não é o município nem a comunidade intermunicipal. Nós acompanhamos este fundo e temos acompanhado sempre de muito perto. Terá que apresentar em tempo oportuno, quando a CCDR entender, a CCDR sente os resultados disso, porque houve candidaturas que não foram aprovadas, algumas que o senhor falou, que eu falei, houve algumas candidaturas que não foram sequer aprovadas. Depois há candidaturas que foram aprovadas e os projetos estão a andar, há outros projetos que ainda não andaram, há outros que já andaram mais rápido, mas será a CCDR, em tempo oportuno e quando eu entender, a falar sobre isso. Aquilo que nós desejamos é que no território, e de acordo com a informação que o Dr. Jorge Brandão deu em Santarém, vão ser criados só neste aviso para as pequenas e médias empresas 200, quase 300 postos de trabalho. É suposto que esse aviso para as pequenas e médias empresas crie à volta de aproximadamente 300 postos de trabalho. Bom, há um concurso que está aberto e está em análise nesta tal revisão que se solicitou à Comunidade Europeia, que é o tal aviso para as grandes empresas. Houve candidaturas, a CCDR tem um entendimento e a Europa tem outro. E houve a necessidade de fazer esta reformulação da candidatura, não é assim que se diz, não é assim o termo, mas eu já digo qual é o termo. Pronto, no fundo é isto, uma reprogramação. E nessa reprogramação visa fundamentalmente isto. Como lhe disse, e volto a dizer, numa primeira fase, numa primeira instância, para o Médio Tejo, todo o dinheiro que estava disponível no âmbito do Fundo de Transição Justa era destinado exclusivamente para as empresas. E eu desde essa altura que disse que era bom
E deixei, e também não tinha outra hipótese de deixarmos acontecer. Era bom que todo o dinheiro fosse esgotado e que aparecessem muitas empresas a candidatar-se ao Fundo de Transição Justa, porque o tempo das empresas não é necessariamente o tempo dos financiamentos, não é? Nem sempre isso acompanha. Há muitas empresas que estão a pensar em investir, mas não estão a pensar em investir, têm que apresentar a candidatura até dia 15 de dezembro. Ora, quer dizer, há empresas que não estão preparadas para os momentos. O tempo das empresas não são o tempo dos programas. Alguns serão. Mas a questão que eu quero aqui deixar bem presente é isto. Nós temos acompanhado, temos estimulado no âmbito da comunidade intermunicipal a participação das empresas. E as empresas, algumas foram este aviso de pequenas e médias empresas, há um aviso para as grandes empresas e há um aviso específico para uma empresa que se pretende localizar em Abrantes de um investimento muito significativo, na ordem dos 40 milhões de euros. E isto está-se tudo a ser trabalhado e está dentro de um processo que a CCDR constrói e é responsável. E eu acho, não posso falar mais do que aquilo que falei agora. E nunca trouxe aqui dados, porque nada disto está fechado. O que é que mudou, entretanto, neste posicionamento? Eu sempre disse que entendi, eu e a região, sempre entendi que o Fundo de Transição Justa deveria ser para as empresas, se as empresas esgotassem todo este valor. Se as empresas não esgotassem todo o valor, poderíamos, e seria muito correto, pensarmos em investimento público. E no contexto do investimento público, eu disse ao Dr. Jorge Brandão, à CCDR e aos comissários europeus, em várias situações, que era muito importante podermos ter o financiamento para a Escola Superior de Tecnologia. Porque a Escola Superior de Tecnologia desempenharia um papel importantíssimo no contexto da própria região. Porque estamos a falar que é o sítio da formação, da capacitação, e já percebemos que hoje o ensino superior não é só as licenciaturas, são os CTESP, são as microcredenciações, são a formação contínua das pessoas, e isso é bom, é importante ter o tecido, ter aqui a atividade do ensino superior sempre presente no território para responder às empresas e aos investimentos, porque quando as empresas se pretendem fixar, quer em Abrantes, quer na região, também procuram sempre o ensino superior onde é que ele está e em que áreas é que ele está, e isto é preciso tudo aglutinar. E é por isso que eu digo que é muito importante termos a presença do Instituto Politécnico de Santarém, do Instituto Politécnico de Tomar, as outras instituições de ensino superior sempre presentes e ligadas com as instituições da gestão do território para fazermos este trabalho conjunto. Aquilo que eu lhe digo é, para falarmos desta, nós vamos lançar esta obra. Nós vamos lançar esta empreitada em breve. E aquilo que eu tenho vindo a falar com o Dr. Jorge Brandão, com os comissários europeus, com a ADC, que eu lhe falei, esta reunião tão importante que houve aqui em Abrantes, é que nós temos muitos sinais de que temos boas condições para avançarmos com a Escola Superior de Tecnologia e ter esse investimento. Estamos também, como o senhor deve calcular, estamos a falar quase de 8 milhões de euros de investimento. Estas coisas também não se fazem assim porque o Presidente da Câmara lhe apetece. As coisas precisam de regras, de normas, de momentos, de rúbricas financeiras, cabimentações, etc. Há um conjunto de procedimentos, todos, para respeitarmos as regras, para respeitarmos as instituições, percebe? Mas é assim, as coisas, e falando de forma muito concreta, nós queremos acreditar que todo o dinheiro vai ser, obviamente, consumido pelas empresas e desejamos que todas elas possam ser financiadas, aquelas que lá foram, e desenvolvam os seus projetos a favor da criação de trabalho em toda a região, que aqui em Abrantes também, para além de uma que já está financiada, que possa haver outra que seja financiada e que possa aparecer eventualmente outros avisos capazes de responder a outro aviso para pequenas e médias empresas e que depois no domínio público, peço desculpa, não foi por mal. Não é só a questão da Escola Superior de Tecnologia para a região. Nós entendemos que as questões da mobilidade, bem podia haver financiamento. O senhor sabe, todos nós sabemos que houve um autocarro movido a hidrogênio. E nós queremos ser, e estamos à procura da afirmação da nossa região como região de hidrogênio. E todo o futuro associado a isso, e também não posso dizer muito mais do que aquilo que lhe estou a dizer. Mas, se tivermos produção de hidrogênio, mas também temos que ter aqui mecanismos de o consumir. Porque não basta só injetar hidrogênio na rede ou uma coisa qualquer, nós temos que ter aqui a indústria e eventualmente a mobilidade também a consumir o hidrogênio que produzimos aqui. Portanto, isto é uma cadeia de valores. É uma coisa, Sr. Vereador, é uma coisa que demora anos a construir.
E eu sei, eu disse isso em Santarém, e tenho dito isso em muitos fóruns, tem sido muito duro para nós. Tem sido duro para nós. O encerramento da central a carvão foi muito duro para nós, para todos. Agora, era inevitável. Está bem, podemos discutir se era num ano ou se era no outro. Mas, ó, Sr. Vereador, isto era uma coisa inevitável, isto um dia ia acontecer. Infelizmente aconteceu com todos nós, onde o senhor também está. Nós estamos a trabalhar de forma muito estratégica, muito cirúrgica, muito empenhada, muito dedicada, com as diferentes instituições e a fazer o nosso trabalho. E as coisas não são muito visíveis no momento, mas o projeto da Endesa está a avançar, aliás, estão à espera de licenciamentos dos diferentes organismos para a implantação de várias plataformas solares, eólicas, hidrogénios no nosso território, quando for tempo oportuno. Desculpa, é um investimento, não é um investimento nosso, é um investimento de uma empresa que irá fazer a sua apresentação quando entenderem que devem fazer, desculpe. Mas toda a gente sabe, aliás, eles de vez em quando vão saindo com umas notícias para o exterior, em vez de 600 milhões de euros, isso deixa-me desagradado, são 700 milhões de euros e vão ter a sua sede na zona industrial. Eu, inclusive, estou à espera que me apresentem o projeto da nova sede, que é uma reformulação de algo já existente. Mas, desculpe, são o tempo das empresas que nós respeitamos do ponto de vista institucional. E é isso que lhe digo. Nunca falei muito, não falo muito porque estas coisas também têm, como é que eu ia dizer, não é bem o segredo, é o respeito pelas diferentes instituições. Há uma coisa que nós sabemos, todo o trabalho que fizemos provocou esta reprogramação do Fundo de Transição Justa, tendente ao financiamento tendente à mobilidade e outras questões que nós entendemos que é importante para a região. Nomeadamente, uma coisa que se fala pouco, mas fala-se pouco, é natural que se fale pouco. Nós criámos as zonas livres tecnológicas. Isto é muito importante para a implantação de diferentes projetos, sobretudo na área da ciência e da inovação. Agora, Sr. Vereador, isto não acontece de um dia para o outro, isto demora tempo. Nós sofremos todos, e eu acho que o senhor também, os cidadãos, sofremos com esta transição. Eu julgo que nos próximos anos, Abrantes e a região vai sair vencedora desta luta do encerramento da central a carvão, só que isto demora tempo. Eu lá, na altura, lembro-me de dizer ao Sr. Ministro do Ambiente, dizer assim, Sr. Ministro, pá, não desliguem isto agora, avancem lá a coisa e depois desliga-se uma coisa e começa a outra. Isso não é possível. Isso não é assim que se faz. Nós temos um compromisso que a Europa vamos desligar. E foi o Governo que decidiu desligar. Desculpe, eu ando à procura de ajudar a mitigar todo o impacto do encerramento a carvão. E nós estamos a fazer o nosso trabalho. Eu acho que a região está a fazer o seu trabalho e vamos conseguir sair disto. Agora, isto demora muito e é por isso que eu tenho pedido sempre tolerância e razoabilidade no entendimento. E eu acho que aqui não pode haver, de facto, questões político-partidárias. Acho que tem que haver outro sentido de olharmos para estas matérias com a inteligência bastante. É só isso.